Abra sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia. O livro da criação, Gênesis. No primeiro capítulo, versículo 1 ao versículo 3. Fácil de encontrar. É o primeiro livro. E aqueles que não trouxeram Bíblia, vai estar ali. Está lá. Posto lá. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Ore comigo. Amado e bondoso Deus, expresso a minha gratidão, Senhor, pelo privilégio de estar lendo a Tua palavra, de anunciar as boas novas que esta mensagem tem. Pai amado e santo, abençoa cada coração esta noite. Os Teus filhos estão aqui porque querem se alegrar com a Tua presença majestosa. Nós estamos aqui porque cremos em Tua palavra, no Teu poder, nas Tuas misericórdias que não têm fim e que se renovam a cada manhã. Continua com Tuas mãos estendidas sobre este lugar para abençoar e salvar. Usa-me como instrumento de bênção em Tuas mãos, pois Te agradeço pela leitura desta palavra, que é fiel, que é verdadeira. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de você se assentar, olhe para a pessoa que está ao seu lado, essa pessoa cheirosa e bonita que está ao seu lado, e vai dizer assim para ela: que bom estar ao seu lado. Antes de sentar. Que bom, pastor, estar ao seu lado. Não precisa beijar para saber que ela é cheirosa, tá certo? Aí você vai, com toda a coragem, vai dizer assim para ela: o culto está quase terminando. É para falar mesmo. Olha para a pessoa que tem ao lado e diz: o culto, irmão, está quase terminando. Aí você vai dizer uma palavra que talvez ele não goste muito, vai dizer: agora não conversa comigo, irmão. Eu quero ouvir a palavra de Deus. Tivemos um momento do louvor, dos cânticos, crianças, jovens, adolescentes, nossas sibianas, todos louvaram a Deus. Agora, esse pouquinho de tempo que resta para o final do culto, nós vamos ouvir a palavra de Deus, o Deus Todo-Poderoso, Deus fiel que está conosco. Os irmãos podem ficar certos de que a mensagem não vai demorar, não vai ser demorada. Os irmãos podem ficar certos que eu não vou tomar muito tempo. Eu tenho certeza absoluta que antes de meia-noite nós vamos terminar essa mensagem. Vocês podem glorificar e exaltar a Deus? Meus irmãos, eu confesso para vocês que desde que comecei a ler, é a leitura mais preciosa, mais importante que eu tenho feito na minha vida. Deus me deu o privilégio de ler muitos livros e até escrever livros também, graças ao bom Deus. Mas nunca vi uma leitura tão grandiosa, tão perfeita, tão amável, tão científica, tão poderosa, como a leitura que eu acabei de ler. É o início da Bíblia Sagrada. Eu li os versículos 1, 2 e o 3. No 3, começa os feitos de Deus, as realizações de Deus. Então, eu quis dar um título, Dr. Gesi, a esta mensagem, ao Deus Criador. Então, eu dei o título seguinte: Deus Empreendedor. Ele é o Criador, mas o Deus Empreendedor. Então, qual o título que eu dei à mensagem? Deus Empreendedor. É aquele que cria, que realiza, que pensa,
que na verdade constrói, aquele que realiza. Imagine, meus irmãos, e é por isso que eu acho a leitura dessa palavra brilhante, maravilhosa. Imagine vocês que Deus, o Criador, o primeiro, o último, o início, o fim, Ele recebe, ou melhor, Ele cria um espaço sem forma, vazio, sem luz, um ambiente sem expressão, sem beleza, e Ele começa o seu trabalho. Ele olha para o abismo. A sensação que tem o pastor Gesi é que ele estava num lugar muito alto e viu o abismo à terra. O senhor, que é um expert em teologia, depois o senhor pode até estar me ajudando nessa parte. E eu estou falando disso, irmão, porque ele foi o meu pastor. Na minha adolescência, para mim, ele era o maior pregador do mundo. Eu achava ele fantástico quando pregava. Mas eu terminei sendo o pastor dele. Por isso que eu estou pedindo a ajuda dele. Ele é o meu mestre, é o professor, Dr. Gesi. É um promotor público, aposentado. Então Deus criou aquele espaço, criou o espaço. Era um lugar sem expressão, repetindo, sem beleza, um lugar sem aparência alguma. E Deus olhou para aquele vazio e disse: eu posso fazer alguma coisa boa neste lugar. Olha que visão esplêndida, que visão maravilhosa do nosso Deus, do nosso Criador. Vou criar alguma coisa que bela, diferente, para que o homem possa habitar neste lugar. Mas ele disse: não vou fazer uma coisa qualquer. Eu vou fazer um ambiente que possa reunir beleza, que possa reunir paz, tranquilidade, que o homem possa viver bem, que o homem possa viver feliz. Ele não tinha criado o homem. Ele estava só começando os primeiros passos para a criação do homem. É por isso que eu acho esta leitura fantástica. Infelizes daqueles que nunca leram a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. São infelizes por não conhecer uma beleza tão grandiosa. Então ele começou a dizer: haja luz, e houve luz. Diante da sua palavra, tudo se criou, tudo se fez. Exatamente ali começava a construção do ambiente em que nós vivemos hoje. Um lugar bonito, um lugar belo. Por exemplo, eu acho o meu país, o Brasil, um lugar lindo. Além de ser patriota, eu amo esse país. Deus me deu o privilégio de andar em alguns países do mundo, mas igual ao Brasil, só o Brasil. É a nossa pátria querida, é a nossa pátria mãe. Nós somos patriotas e defendemos a nossa pátria. Agora imagine só, se tivéssemos o privilégio de conhecer todo o planeta, cachoeiras, quedas d'água, lugares lindos, certamente inimaginável entender quão precioso é o nosso Deus. Não dá para alcançar nunca. Lembro-me quando eu era ainda muito jovem, adolescente, aí começaram a apresentar as viagens à Lua. E eu ficava curioso, mas a Bíblia diz que ainda que os homens se aninhem lá na Lua, de lá ele vai derrubar. Porque não tem lugar para se esconder da presença da face de Deus. Ele é o Criador e Ele está em toda parte. Ele é onisciente, onipotente, é onipresente e está aqui conosco agora. O nosso Deus está aqui conosco. Aleluia! Porque Ele está presente em toda parte. Eu tenho certeza que nós estamos numa festa e não vamos jamais perder Jesus nesta festa.
Esta é a festa de Deus, a presença dos anjos, a presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo aqui neste lugar. Quantos podem aplaudir e glorificar esse Deus maravilhoso pela sua presença majestosa neste lugar? Pois bem, eu ficava admirado, querendo saber se alguma coisa iria contrariar o que a Bíblia diz. Aí mostra o primeiro homem pousando na lua, colocando uma bandeira dos Estados Unidos lá no solo lunar. E eu olhando, observei que não é diferente quando Deus criou a terra. Não tinha nada, beleza. Não dava para se ver nenhuma floresta, nenhum rio. É um lugar que não foi feito para o homem habitar. Infelizmente, o homem vem sendo curioso desde o início quanto à criação de Deus. A Bíblia fala de um homem muito rico e poderoso, um líder que olhava para o céu, via a beleza e quis criar alguma coisa que pudesse levar até o céu. Nimrod. Ele queria construir uma torre tão alta que pudesse tocar nos céus. Não conseguiu. Porque a terra que Deus criou para você e eu habitar é essa aqui. Devemos estar satisfeitos com ela, defendê-la, defender com força, com alegria, com coragem e amor, porque foi o nosso Deus, nosso Pai eterno, que criou e nos deu para habitar. A terra é majestosa, é bela e boa. A terra que habitamos, criada por Deus, o grande empreendedor, o grande visionário das coisas boas. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, que pessoa bonita, olha só. Pode olhar para um lado e para o outro. Deus é que criou. Está vendo essa beleza aí? Deus quem criou. Foi Deus que criou você. Da forma que você é. Ele é o grande arquiteto, o grande empreendedor. Para que você viva e viva feliz, obedecendo sua palavra. Mas o homem vem tentando contrariar a simplicidade do Evangelho. Fale comigo, a simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples. É da maneira que pregamos, é da maneira que anunciamos. Jesus veio com uma vida simples, pregando o Evangelho simples, de fácil entendimento, de fácil compreensão, para que você entenda e possa aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Muito bem. Então eu falei de Nimrod, que construiu a torre, chamada Torre de Babel, onde houve a confusão de línguas, como está escrito. Ele não conseguiu realizar o seu intento. Ele queria botar o seu nome lá, no pico da torre. O seu poder, mostrar seu poder, sua grandeza. Mas o nome a ser exaltado, o nome a ser glorificado, a ser reconhecido é o nome de Deus. É Ele o Senhor de todas as coisas. É Ele o grande empreendedor, o Criador empreendedor, nosso Deus. Então, os homens vêm de alguma forma, vêm os Estados Unidos, a Rússia, outros países menores, tentando descobrir planetas. A Bíblia mostra que Ele criou todas as coisas, os astros, os planetas. E uma coisa bela que Deus criou foi o dia e a noite. Dia e noite, dividiu direitinho. Imagine que os matemáticos, os cientistas matemáticos jamais irão conseguir calcular o tamanho da Terra, onde ela se move sem nenhuma base. Como fazer isso no espaço, respeitando a lei da gravidade, tudo arrumadinho. Eu nunca vi ninguém
que pudesse se atrever, o senhor que é engenheiro também, pudesse se atrever a fazer tal cálculo. Eu conheço muitas pessoas que andaram pelo laboratório, bom em cálculos. Nós fazemos, por exemplo, a construção dessa, fazemos uma infinidade de cálculos. Para a construção dessa igreja, eu tenho um book de cálculo em projeto que deve ter umas 150 páginas. É um book. E cada pequena estrutura que está aqui na igreja, ou nesses mezaninos aqui, tem um cálculo. Pecinhas pequenas, todas estão identificadas com um cálculo estrutural para a construção desse templo. Agora imagine, quem se atreve a calcular as bases que firmam a terra? Ela se move. Quem consegue padronizar uma velocidade da terra? Você já pensou nisso? E ela divide dia e noite certinho, de acordo com as suas estações. Ela se move a ponto de 12 horas para dia, 12 horas para noite, vamos considerar assim. E criou o homem com essa capacidade de ter essa vida nesse planeta belo que ele criou. O grande empreendedor, o empreendedor dos céus, o empreendedor da vida. Estou falando do nosso Deus. E aqueles que estão acreditando que Ele é tão poderoso e fiel, majestoso, belo, não economize de glorificar o seu nome, porque Ele merece toda honra, toda glória e o nosso louvor, nossa adoração. Não economize, Ele é belo, Ele é majestoso. Dá para se sentar e observar a beleza da criação divina. Ele é real, está conosco. Portanto, meus irmãos, vamos imaginar que o nosso Deus não pode ser contrariado. Os homens estão tentando de alguma forma, e continua as experiências, os planetas, tentando descobrir alguma coisa, mas a cada dia ficam decepcionados. Uma hora eles acham que tem um rio em algum planeta, outra hora eles acham que tem o oxigênio, outra hora ele acha que tem água, mas infelizmente, de forma exata, nunca conseguiram provar nada. Ainda é a beleza da Bíblia Sagrada em sua simplicidade que mostra a criação do grande arquiteto. É Deus, é Ele, inigualável, incomparável. Ele é o Senhor dos céus e Senhor da terra, e Ele se propôs a ser a nossa defesa enquanto vivemos aqui na face da terra. Quantos podem exaltar e glorificar esse Pai majestoso, o nosso Deus? Ele é assim, é a qualidade de Deus. Então os homens, numa linguagem simples e roceira, eu posso dizer, pode tirar seu cavalinho da chuva, jamais vão poder ter o conhecimento científico de reprovar a palavra de Deus, as coisas de Deus. Eu falei da minha observação quando os primeiros astronautas estiveram na Lua. Mas eu vou contar para vocês a simplicidade de um exemplo. Uma criança, numa escola comunista, estava lá assistindo a aula. E de repente o professor, cheio de conhecimento, ele começou a falar sobre o Mar Vermelho. Ele falava que aquilo não era realmente as águas do mar, porque em um determinado período do ano passava um vento ali de monções que dividia as águas. E o José, daquela igreja subterrânea, onde eu estive com a minha esposa, lá em Moscou,
Aquele menino observava aquilo com muita atenção. E de repente, o professor disse: a Bíblia errou quando diz que a nação de Israel passou no Mar Vermelho a pés enxutos, porque Deus abriu o mar. Não foi Deus que abriu o mar, foi um vento que abriu. Então, naquele momento, a água ficava em torno de 20 centímetros de altura. Então, qualquer pessoa passava, não a pé enxuto, né? Ele já estava querendo contrariar, não a pés enxutos. Mas em 20 centímetros d'água é fácil passar. Aí o menino, mais uma vez, se levantou e disse: professor, eu entendi que a Bíblia fala que Deus abriu o mar e o povo passou a pés enxutos. Mas o senhor disse que tem 20 centímetros d'água. O milagre então foi maior. E aquele professor, metido a sabichão, disse: de que forma foi maior o milagre? Ora, é claro que foi, professor. Se em 20 centímetros d'água morrem cavalos e cavaleiros, carros se afogam ali, então o milagre foi ainda maior. Glória a Deus. Não adianta de forma alguma querer contrariar esta palavra que é fiel, que é verdadeira. A Bíblia Sagrada é a base de todas as religiões, é a base científica para o homem, é ela que transmite a palavra de Deus, o Deus Criador, o Deus empreendedor, que faz coisas que o homem jamais pode conseguir fazer, alcançar, é o nosso Deus. E Ele fez tudo isso com carinho, com tanto cuidado, para que o homem pudesse habitar nesta terra abençoada por Ele. Portanto, vamos preservar a terra. De que forma? Não poluindo tanto a terra, ela é a terra que Deus nos deu. Uma certa ocasião, o presidente dos Estados Unidos, na época da ocupação das terras americanas e México, ele propôs comprar dos peles vermelhas a possessão deles. E tem um chefe pele vermelha, cujo nome era Seattle. Tem uma cidade nos Estados Unidos hoje, em homenagem a esse chefe pele vermelha, a cidade de Seattle. E ele mandou uma carta para o chefe indígena, propondo a compra das terras. E aquele homem simples, um índio, um indígena, respondeu à carta do presidente dos Estados Unidos. E disse para ele: entendemos que o seu Deus é o mesmo Deus que nós temos. É o mesmo Deus para todos os homens. Como eu posso vender os rios que transportam nossas canoas com os nossos filhos? Como eu posso lhe vender o frescor das matas que o Deus nos deu? A nossa terra é a nossa mãe. Como eu posso vender os cânticos dos pássaros, os nossos cavalos que nos levam à caça? Como eu posso vender? Ele dizia assim: um dia o homem branco vai entender essas coisas, entender o respeito à vida, às pessoas. Um dia vocês vão entender isso, sabendo que é o nosso Deus que nos deu a terra, que devemos respeitar e amar. Isso, a carta de um indígena. Ela é uma carta muito grande. Você encontra isso até na internet. A carta de Seattle ao presidente dos Estados Unidos. Eles não possam entender, mas um dia o homem branco, se não tiver o cuidado, eles vão se afogar nos seus próprios dejetos. Vão se afogar no seu lixo, na sujeira que faz sobre a terra.
Que coisa interessante. Para um homem simples, né, doutor? Eu acho isso. O chefe, pele vermelha, chefe de uma tribo, pele vermelha, nos Estados Unidos da América. Portanto, o nosso Deus é o Deus empreendedor. Ele fez as coisas todas tão boas, tão corretas, e nós procuramos muitas vezes modificá-las. Eu poderia estar citando alguns exemplos que acontecem conosco hoje, porque as enchentes, porque muitos lugares são alagados. Há alguns anos, eu tive para comprar uma casa. Eu fui com a minha esposa tentando comprar uma casa há alguns anos. E chegamos no lugar e o corretor dizia assim: isso aqui foi aterrado para construir esse grande condomínio. Aqui mora juízes, coronéis das Forças Armadas. Aí começou a falar de pessoas importantes que moravam lá. Essas casas foram bem fabricadas e bem feitas. E uma semana depois, claro que nós não compramos, nós estávamos tentando encontrar esta casa, uma casa. E ele disse assim: aqui vocês vão ficar bem, criar seus filhos. Meus filhos não eram pequenos. Vai ser muito bom. Uma semana depois, aparecia na televisão uma enchente que deu. E aquelas casas alagadas. E a água passando pelas janelas das casas. E a minha esposa disse: olha lá, aquelas casas que a gente viu, olha como é que elas estão, alagadas. A água passando pela janela. Porque ele, contrariando a natureza normal, a terra era um lugar que no passado era uma lagoa. Quando chove, o que é que pode acontecer? É aquele lugar se transformar numa lagoa. Embora tenham aterrado, mas não aterraram o suficiente. Porque quem pode medir o volume da água que Deus vai colocar naquele lugar? Quem pode? Veja que o homem, na verdade, é um tonto. Jamais consegue contrariar a beleza da criação de Deus. A Bíblia revela a grandiosidade de Deus. A Bíblia nos revela um Deus sensível à vida e o respeito à vida. A Bíblia nos revela um Deus empreendedor, criador, que faz as coisas bem feitas. E nós queremos, com a nossa ignorância, modificar, transformar. A igreja hoje padece exatamente algumas coisas assim. Nós fomos chamados para ser exemplo na terra. O povo peculiar de Deus nesta terra. Essa é a nossa vocação. Ser um povo separado, um pecúlio de Deus, uma reserva de Deus aqui na terra. Se quisermos, na verdade, exercer em toda a sua integralidade a nossa chamada, o propósito que Deus tem na nossa vida, é isso que devemos fazer. Respeitar os governos, orar por eles, amar os nossos pastores, respeitá-los, sabendo que toda autoridade vem dele. Além de ser um Deus tão empreendedor, que trabalhou 6 dias, no 7º descansou. Mas descansou na obra que ele deveria colocar o homem. E hoje, como é que Deus trabalha? Hoje eu digo o seguinte: a partir da criação, pastor, como é que Deus trabalha? Dando sabedoria ao homem, inteligência ao homem, para criar a locomotiva, criar a bicicleta, o automóvel, o avião, criar os grandes barcos. Deus continua trabalhando, dando inteligência ao homem para criar a internet, que hoje eu chamo até de infernet, porque o mal que ela causa é maior do que o benefício que ela traz. Então tenhamos muito cuidado no uso da sabedoria e do conhecimento que Deus nos dá. Deus continua trabalhando, dando saber ao homem. Hoje, nos dando a graça, a sabedoria, para separar o que é igreja
de Estado. Nós temos o dever de pregar o Evangelho, sabendo que Cristo está voltando. Muito em breve Ele voltará para buscar os seus escolhidos aqui na face da terra. E nós temos que estar preparados para esse dia. Queremos nos encontrar com Ele nas nuvens, um lugar que ainda não conhecemos. Mas Ele garante que é um lugar de descanso, um lugar maravilhoso e majestoso, onde não haverá morte, onde não haverá sofrimento nem tristeza. Essa terra ficará. Às vezes eu digo assim, que quando a gente for arrebatado aqui, o anticristo vai se instalar sobre a terra. Vai querer modificar, mas vai chegar numa igreja igual a esta e vai querer fazer as suas reuniões também. E vai dizer, aqueles crentes eram muito caprichosos, cuidadosos no lugar que eles se reuniam. Mas nós estaremos livres do sofrimento desta vida, estaremos no repouso de Deus, gozando a felicidade da salvação eterna. Por isso podemos glorificar e exaltar a Deus, nos apegar às coisas divinas, às coisas de Deus. Vamos continuar nos alegrando nas obras que Deus tem feito na terra, em nossa vida. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será para todos sempre. E a igreja aplaude com alegria esse Deus que faz todas as coisas. É o nosso Deus. Para a glória de Deus Pai,